Quando eu tinha cerca de 8 anos, abriu uma Blockbuster perto da minha casa. E o ambiente das locadoras sempre foi um lugar mágico para mim. Então a chegada da Blockbuster definitivamente foi assim uma coisa muito especial. Além dos milhares de filmes, dos pôsteres, aquele ambiente, aquela atmosfera era incrível. Você encontrava muitos itens exclusivos ali. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Uma história assim muito peculiar de uma memória que eu consegui resgatar da minha infância. Se você nasceu nos anos 80 e 90, provavelmente você viveu toda essa época, toda essa transição das mídias analógicas, né, as mídias físicas passando para o digital, até a gente chegar nessa praticidade que existe hoje, né, da mídia digital. Em contrapartida também a gente tem uma saturação muito grande de conteúdo, a gente tem praticamente a micropersonalização através dos algoritmos que acaba influenciando aquilo que a gente considera como cultura comum. Muito tem se falado sobre isso, né? Você entra quase num universo particular ali quando você abre a sua plataforma de streaming e muitas vezes você não vai nem encontrar aquela série ou aquele filme que você está procurando porque ela mudou de plataforma, enfim, ou porque vai aparecer uma propaganda, enfim. Eu fiz um vídeo exclusivamente falando sobre isso, que inclusive virou um DVD, eu fiz um DVD dele que você pode adquirir, que é O Retorno da Mídia Física, eu vou deixar o link, e eu falo exatamente sobre a saturação digital, sobre a obsolescência programada e uma série de outros assuntos relacionados a isso. Mas o vídeo de hoje, eu vou falar na verdade de uma memória que eu resgatei recentemente, que tem a ver com a Blockbuster, porque, como eu falei, eu fiz inclusive um vídeo falando sobre as locadoras e os fliperamas, que eram os meus lugares favoritos no mundo, assim, para ir, era numa locadora e no fliperama. E até hoje eu tenho, assim, uma memória muito especial desses lugares. Ainda existe, né, felizmente, os fliperamas você ainda encontra, as locadoras um pouco mais difícil, mas aqui no Rio ainda tem algumas. E eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre isso ainda, né? Sobre as locadoras que ainda têm resistido aqui no Brasil e no meu contexto aqui mais especificamente no Rio de Janeiro. Mas voltando a falar da Blockbuster, eu lembro que teve um dia que, passando ali pela Nossa Senhora de Copacabana, quem conhece ali a região deve lembrar, a Blockbuster ficava entre, se eu não me engano, a Figueiredo Magalhães e a Siqueira Campos, né? Tem um trecho ali, ela ficava bem ali. E um dia eu entrei e um dos corredores estava cheio de figuras de ação, colecionáveis, né? Pelúcias e tudo, bonecos ali, tinham produtos exclusivos às vezes de algumas franquias e tal. E no meio disso tudo estava lá uma prateleira cheia de Bugs Bunny. Aqui no Brasil a gente chama de Pernalonga, né? Esse carinha aqui era, assim, um dos meus personagens favoritos dos desenhos, cara. Eu adorava os desenhos do Pernalonga, muitos outros também, mas do Pernalonga especialmente. E, sei lá, eu devia ter 8 anos, não sei, 8, 9 anos, e eu sempre que passava por lá, que precisava fazer alguma coisa, ou estava passando com algum familiar, alguém, eu queria sempre entrar na Blockbuster porque eu adorava ver aquilo tudo, ficar olhando a capa dos filmes e tudo, sentir aquele cheiro maravilhoso que tinha lá dentro. Era uma atmosfera maravilhosa, cara. Né? Era tudo assim uma grande novidade, você pegar aquelas capas muito bonitas, as artes, e você ler a parte de trás e já ficar planejando ali o que você ia alugar na sexta-feira, enfim, além de ter uma série de produtos exclusivos, como eu falei, que era o caso, por exemplo, dessa linha aqui, que era exclusiva. E eu passava lá, ficava olhando, cara, pensando no dia em que eu poderia comprar, né? Que eu ia voltar lá para poder comprar. E eu sempre que passava lá na frente, entrava, olhava, tá lá ainda o Pernalonga. E aí os números, né, foram caindo. Cada vez que eu entrava tinha menos um, mas na cabeça de criança, né, tem milhões lá dentro no estoque, e quando acabar vai chegar mais, é aquela coisa, você não tem um discernimento ainda muito grande de como as coisas funcionam, né, a indústria e tudo.
Cara, eu sei que um dia eu passei e não tinha mais. Não tinha. Eu entrei e eu lembro que eu chamei um funcionário lá e falei, cara, cadê o Pernalonga que ficava aqui? Ah, não, acabou. Sabe aquela coisa que você não tá esperando acontecer, né? Eu lembro desse dia. E eu lembro que eu falei assim, não, você não tem como olhar lá dentro, se ainda tem. Ele, não, acabou mesmo, não tem. Foi uma linha exclusiva. Enfim, eu não tenho uma memória assim precisa do que ele falou, mas era alguma coisa nesse sentido, acabou e não vai ter mais. Entendeu? Não é que acabou e vai chegar, acabou e não vai ter mais. Era uma coisa assim. Cara, mas aquilo me deixou tão triste. Eu lembro que por meses eu passei lá pra ver se tinha e nunca mais apareceu esse Pernalonga e eu nunca mais encontrei em lugar nenhum. Então eu não sei se foi um contrato de exclusividade da Warner com a Blockbuster, não sei o que foi, mas aí toda aquela fase de transição, né, que a Blockbuster declarou falência, eu falei tudo isso no vídeo do retorno da mídia física, fiz a linha do tempo completa. Se você gosta, cara, de locadora, se você gosta de mídia física, assista esse vídeo que eu fiz aqui, o retorno da mídia física. Foi um trabalho de conclusão que eu fiz do curso de produção de documentário, vale muito a pena você assistir. E eu falo sobre tudo isso. Aqui no Brasil, as lojas americanas acabaram adquirindo a Blockbuster e foi ali um momento em que foi integrada basicamente a Blockbuster a uma parte das lojas americanas, né, que conseguiu ainda sobreviver por um bom tempo, até que, se eu não me engano, em 2017 foi o encerramento oficial, se não me falha a memória. Mas até o fim das atividades nunca mais voltou esse Pernalonga para a loja. E aí a vida tem os seus encontros e desencontros, né, os ciclos, mas teve uma pessoa até que comentou aqui na publicação que eu fiz no meu Instagram, no dia que ele chegou, né, e foi o seguinte: o universo tem uma forma engraçada de dizer o que é seu virá até você na hora certa. E é basicamente isso, cara, porque eu não tinha a menor expectativa de 27 anos depois, encontrar esse carinha aqui na etiqueta, exatamente como era na loja. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, você já observou que tem uma série de coisas aqui nostálgicas, né, atrás de mim, ao meu redor aqui. Eu sou colecionador desde 2004. 2004 foi quando eu oficializei, né, dei um nome a isso que eu já fazia durante toda a minha vida, porque desde criança eu cuidava das coisas, organizava, enfim, então eu sempre fui colecionador. Mas a partir de 2004 eu assumi isso, né, de fato, dei um nome, né, para isso que eu já fazia. Então, eu sou acostumado a revisitar o passado, eu tenho essas memórias sempre muito vívidas em volta de mim, porque eu olho para uma coisa e aquilo me conecta com um momento da minha vida que foi muito especial, que foi muito importante. Então, eu vivo basicamente nessa cápsula do tempo. Mas, de alguma forma, esse cara aqui foi diferente. Foi ainda mais especial, porque o momento que ele chegou, e é engraçado que eu fiquei numa expectativa tão grande que eu nem fiz um vídeo disso, né, quando ele chegou. Eu vivi aquele momento assim de uma maneira diferente, porque aqui no canal, geralmente, quando chega algum item, eu faço um vídeo para registrar, para poder compartilhar esse momento, né, com o pessoal que assiste aqui os vídeos, as poucas pessoas que assistem. Mas esse daqui eu tava tão entusiasmado que eu não fiz o vídeo, cara. Chegou e eu falei, meu Deus. E aí eu abri a caixa, cara, quando eu peguei esse Pernalonga, vocês não estão entendendo. Foi literalmente como se eu tivesse voltado para aquela Blockbuster lá em Copacabana e tivesse sentido o cheiro dela. E assim, é um teletransporte mesmo no espaço-tempo, uma coisa que não se explica. Só quem é colecionador e tem esse tipo de sentimento vai entender o que eu tô falando. E eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo contando isso,
Porque eu já tinha feito o vídeo, né, falando do retorno da mídia física, essa tendência, né, das pessoas voltarem a procurar DVD, Blu-ray, câmeras analógicas, disco, fita cassete, VHS, todo esse tipo de coisa, né, livros impressos, enfim, isso tudo tem voltado, mas para muita gente é só uma questão de moda, de estética, né, é uma nostalgia que segue uma agenda, né? Não é uma coisa assim genuína, autêntica, uma essência da pessoa. Muita gente eu vejo que só tá ali seguindo uma moda ou por curiosidade. E tá tudo bem, né? Ninguém é polícia da nostalgia dos outros. Mas existe realmente uma galera que é apaixonada por isso e que vive isso intensamente e que tá fazendo isso de forma orgânica, né? Por uma necessidade que o jogo parece que virou, né? Então, como eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre isso, e você consegue adquirir tanto na versão, né, com a capa tradicional, o retorno da mídia física, e você consegue adquirir também na versão da capa da Blockbuster, né? Quem ia até as locadoras lembrava que a capa do filme ficava à frente e a capa de locação ficava atrás, né, que era a que você de fato levava. Então eu falei, eu preciso fazer um vídeo falando sobre essa conexão da Blockbuster, que ia muito além de ir até lá na sexta-feira para alugar um filme, e também desse elo, né, com o momento em que eu vivi de querer comprar o Pernalonga e ele acabar, né? Tipo, esgotou e eu não consegui, e 27 anos depois eu consegui encontrar de volta. Então todas as vezes que eu olho pra ele, cara, pra mim assim, tá diretamente vinculado com todo esse momento da Blockbuster, é uma coisa realmente muito especial e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Então, se você não me conhecia, né, se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou colecionador, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, se você curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se você quiser ver fotos detalhadas de toda a minha coleção, que envolve uma série de coisas, né? Então tem desde artigos esportivos, figuras de ação, itens de tecnologia, enfim, tem uma série de coisas interessantes. Eu tenho certeza que alguma delas você vai gostar. Dá uma passadinha aqui no canal, dá uma olhada lá nas playlists, me fala quais memórias você tem, se tem uma história parecida com essa, de você conseguir recuperar um item da sua infância. Eu adoro conversar sobre isso, com certeza a gente vai trocar muita figurinha. Então, deixa o seu comentário aqui, me siga lá no Instagram, manda sua mensagem, compartilhe a sua história. Quem sabe eu não posso até fazer um vídeo trazendo aqui essas histórias, né, pra gente conversar melhor sobre isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou, por favor, marca aqui o sininho, compartilha pro seu amigo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço.